Anabela Ferreira, faz favor. Vamos então elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Deus, ao nosso Mestre Jesus. Pedir, primeiro vamos agradecer tudo, por tudo que Ele nos faz, por tudo que Ele nos dá, porque sem sabermos, às vezes, nós somos tão ajudados por Ele. E por isso, meu Deus, agradecemos do fundo do nosso coração. E estamos agora aqui reunidos neste estudo de hoje. Vamos solicitar aos nossos amigos benfeitores espirituais da Casa com Evangelho. Vamos pedir que este momento seja passado com muito amor e que caiam sobre nós todos os fluidos da paz, da harmonia, da tranquilidade, para que a gente consiga entender as palavras de Jesus e assim, com este amor imenso que todos nós sentimos neste momento, vamos dar início aos estudos de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Anabela. Muito bem, então vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos a trabalhar aqui com a perícope chamada Anúncio do Nascimento de João Batista. Vai do versículo 5 ao 25 do Evangelho de Lucas. Estamos já mais de metade, portanto já vamos, não é? Aqui isto chegou. Já vamos no versículo 18, passado 6 meses. No entanto, tem sido muito bom todas estas reflexões. Se há coisa que o Evangelho nos tem dado, pelo menos a mim, é mais calma, né? mais serenidade e aprender a degustar cada detalhe do texto, mas também da nossa vida, que podemos aplicá-lo também este conceito à nossa vida, né? Às vezes andamos muito apressados e aproveitar o momento também é muito importante. Assim sendo, vamos fazer a leitura integral primeiro. Quem é que tem aí o texto à mão que possa fazer a leitura, se faz favor? Já está aqui. Fernanda. A pedido de várias famílias, mas olha, a família Ferreira ganhou. Anúncio do nascimento de João Batista. Nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher, descendente de Arão, se chamava Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus e, de modo irrepreensível, observavam os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos porque Elizabeth era estéril e ambos de idade avançada. E aconteceu que, enquanto exercia o ofício de sacerdote perante Deus, na ordem do seu turno, foi sorteado segundo o costume sacerdotal para queimar a oferta do incenso, ao entrar no santuário do Senhor. A assembleia do povo, na hora da oferta do incenso, aguardava do lado de fora, orando. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se, e caiu temor sobre ele. Disse-lhe, porém, o anjo Zacarias: não temas, porque a tua súplica foi ouvida. Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Darás alegria e regozijo. Muitos também se alegrarão pelo nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe.
para retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus dele. Irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Disse Zacarias ao anjo: como posso ter a certeza disso? Pois estou velho e minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, o que permanece diante de Deus, e fui enviado para falar-te bem, como para anunciar-te essas coisas. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia em que isso acontecer, porquanto não creste nas minhas palavras, se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias e admirava-se da sua demora no santuário. Quando saiu, não lhes podia falar e compreenderam que tivera uma visão no santuário. Acenava-lhes, mas permanecia mudo. E aconteceu que, contemplados os dias da sua liturgia, voltou para a sua casa. Depois daqueles dias, Elizabeth, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim tratou-me o Senhor, como me contemplou, para anular minha desonra perante os homens. Muito bem, Fernanda, muito obrigado. Ok, então nós hoje vamos estudar o versículo 18, que diz assim: disse Zacarias ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois estou velho e minha mulher é de idade avançada. Então, a semana passada, nós falámos aqui sobre o versículo 17, e então vou solicitar a alguém que possa fazer o contexto do nosso resumo, né, da aula passada, do estudo passado, para que a gente, no seguimento do versículo passado, possamos enquadrar o estudo de hoje. Menina Alexandra, faz favor. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandra. Então, olha, vou tentar fazer só aqui um resumozinho que, Tentar não, vais fazer? nós depois continuámos na primeira vez tínhamos falado no irá diante dele, Exato. mas depois começámos a falar no espírito e no poder de Elias a seguir. Exatamente. E aí, em relação a isto, Elias, portanto, torna-se o maior profeta para o judaísmo. E há aqui uma grande simbologia, que é Moisés representar a lei e Elias representa os profetas. Portanto, sendo João Batista a reencarnação de Elias e João Batista simbolizar os profetas, portanto, isto é a preparação para que Jesus Cristo venha para fazer o cumprimento da lei de Deus. Stop. Diz. Desculpa. É que temos que contextualizar isso, que foi uma ligação que se fez entre Elias, portanto começámos a falar de Elias e vimos que João Batista era a reencarnação de Elias, não é? E depois eu fiz essa ponte com a transfiguração do Tabor, ou seja, com o texto da transfiguração do Tabor, que Jesus, é quando ele faz o processo da transfiguração, que a cara transforma-se em luz, não é? Fica resplandecente, e aparece nesse seguimento Moisés e Elias, não é? O espírito de Moisés e Elias, portanto, fazem uma aparição, nesse caso, a Cristo. Que há aqui o símbolo como se fosse uma reunião para os destinos da humanidade. Ou seja, para aferir os destinos da humanidade, mas para o cumprimento da lei de Deus para a humanidade. Porquê? Porque existem 2 grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, movimento vertical, e amar o próximo como a nós mesmos, o movimento horizontal. Então aqui Moisés a simbolizar as tábuas da lei que vieram, não é? Vieram de Deus para a terra, e os profetas que são enviados também por Deus, mas neste movimento horizontal. E foi nesse contexto da transfiguração que se falou sobre Elias. Podes continuar, se faz favor. Portanto, este poder que diz que é o poder de Elias é como se fosse uma representação de todos os profetas.
e de toda esta intervenção entre o mundo físico e o mundo espiritual. Portanto, são poderes espirituais com as características inerentes do espírito. Portanto, com esta relação intrínseca com o mundo espiritual, estamos perante o maior evento espiritual, que é o nascimento de Jesus Cristo na Terra. Depois, vem a seguir, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos, em que retornar tem a ver com converter, dos pais aos filhos. Estamos a falar de uma família, uma grande família, que neste caso é a humanidade. Entre nós fazemos parte de uma grande família e João Batista vem participar nesta agregação espiritual para este planeamento. Este planeamento que é a vinda de, não sei, de Jesus Cristo. Exato, é isso mesmo. É isso mesmo. É a vinda do Cristo. Depois falou-se aqui numa parte que tem a ver com a lei, em que Mateus tem uma perícope em que se chama os maiores mandamentos, que tem a ver com o primeiro mandamento e o segundo mandamento. É exatamente isso que eu falo. Pronto, o primeiro mandamento, portanto, os fariseus perguntam a Cristo: Mestre, qual o grande mandamento da lei? E depois, o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua mente. Este é o primeiro, não é? E depois o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, nestes dois mandamentos está toda a lei e os profetas, em que toda a lei quer dizer que é a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Em que aqui também há uma representação simbólica no aspecto de João Batista ser a representação com o próximo e Cristo ser a representação com Deus. João Batista tem a ver com a horizontalidade e os profetas, e Jesus Cristo tem a ver com a verticalidade e a relação com Deus. Depois, Jesus faz um convite a todos nós, que era para nos tornarmos profetas, porque a nossa vida pode ser uma representação da lei divina. Não sei se queres desenvolver aqui mais isto um bocadinho, ou não. Nós falámos nessa parte sobre a parte do conceito de profeta, não é? Sim. Que era um enviado, que na narrativa espírita e no entendimento espírita são médiuns, não é? Inspirados por Deus, mas desde a primeira revelação até à vinda do Cristo é um espaço temporal deste planeamento, não é? No qual os profetas foram enviados pelo próprio Cristo para quê? Para a vinda do Cristo. Ora, do Cristo em diante, nós temos os primeiros cristãos que, através dos seus testemunhos de bondade e de testemunho de amor ao Mestre, também foram profetas, não é? Para o quê? Para a chegada, para o retorno do Cristo, porque nós estamos num tempo, neste mundo de regeneração, em que a vinda do Cristo também se vai realizar. Só que não é esta vinda física, é o que é a transformação moral da humanidade, é a vinda do Cristo para o coração humano. Então nós hoje, homens e mulheres contemporâneos dos tempos de hoje, estamos a preparar o quê? Estamos a preparar, para já preparar-nos a nós mesmos. O Cristo tem que nascer no nosso coração, não é? Hoje. Mas quando o Cristo nasce no nosso coração, nós partimos para o testemunho individual também. E é esse nosso testemunho individual que vai converter outros. Então isto é como que uma pescadinha de rabo na boca, não é? À medida que nós vamos transformando, vamos testemunhando, e à medida que vamos testemunhando, outros se vão transformando. E assim o Evangelho, e assim a bondade, e assim a moralidade dos espíritos vai a pouco e pouco, paulatinamente, sob este processo evolutivo, mas nós somos profetas do amanhã. Nós hoje, a forma como deixarmos a nossa sociedade hoje, a forma como deixarmos, olhem, por exemplo, o nosso trabalho, o facto de deixarmos as gravações feitas e disponíveis, estamos aqui, estamos a preparar o futuro de outros. E nós hoje estamos a receber o fruto dos nossos antepassados.
Se nós estamos aqui hoje, foi por causa de um conjunto de corações, né, que se dedicaram, uns com mais lucidez, outros com menos lucidez, mas que se dedicaram ao Cristo. Né? Os primeiros cristãos, depois, é claro que depois a mensagem foi um bocadinho, faz favor, né? Um bocadinho transviada. Né? Mas pronto, faz parte do nosso processo evolutivo. Então, repara, os primeiros cristãos são profetas para os tempos de hoje. E nós hoje somos profetas para as nossas gerações futuras. Porquê? Porque estamos a abrir caminho, estamos a preparar caminho para que o Cristo nasça. E é este o sentido dessa narrativa. Pois, continuando, em relação aos desobedientes e à prudência dos justos, tem a ver que, portanto, quando se fala aqui em desobediência, tem a ver com a desobediência à lei divina e prudência dos justos, porque ser justo é ser prudente. E cumprir a lei de Deus é uma atitude de prudência. Depois, a prudência. Depois tem aqui uma parte que diz que a prudência tem que ser prudente sobre a maldade humana e sobre a imperfeição humana. Muitas vezes Jesus retira-se, eu achei isto, dos ambientes, ou seja, retira-se daquele psiquismo e não se deixa contaminar, retira-se de ambientes, ou seja, escolhe a boa parte em que Jesus ilumina e não se deixa contaminar. Então a prudência é algo que deve estar sempre em todos os convertidos. Pronto, que nós estamos a trabalhar para isso. E depois leu-se aquela parte da Joana de Ângeles e da prudência dos justos, e depois o Filipe disse aqui uma coisa que eu achei interessante, que é o processo de conversão. Esta nossa conversão é para a nossa libertação e não para a nossa escravidão. Pois. Pronto, e a libertação vem também muito desta prudência, não é? Agora andando um bocadinho mais para a frente, depois a última parte, que é para preparar ao Senhor um povo preparado. Este povo, vamos começar por aquele que está ao nosso redor. Portanto, que esse povo é logo aquele que recebe o nosso processo de transformação, né? Começando pelo nosso lar. Pronto. Então é através deste processo de conversão íntima que nós começamos a ser mais prudentes. Portanto, começamos a cumprir mais a lei, começamos a ser mais obedientes a essa mesma lei e que vamos a influenciar tudo o que está à nossa volta para que as pessoas que nos rodeiam possam ficar preparadas e para terem mais sensibilidade para receberem também elas este alimento espiritual, que é este amor. Pronto, e depois a seguir já vamos falar no versículo 18. Muito bem, obrigada, Alexandra. Mais alguém quer acrescentar alguns pontos? Milena? Liga ao micro, se faz favor. Perdão. Você fez uma conclusão, que até escrevi assim, conclusão, profetas para a vinda do Cristo, abrir caminho, prudente, pensar, sentir e atitude. No final, você fez essa conclusão. Depois de tudo que ela falou, você fez essa, por exemplo, vamos concluir uma conclusão, e você disse essas palavras. Obrigado. Mais alguém quer contribuir com algum acrescento aqui àquilo que já foi dito? Muito bem, então, assim sendo, vamos continuar. Ora bem, então nós temos aqui o quê? Nós temos Zacarias e Isabel que têm um sonho, digamos assim. Que sonho é esse? Têm ânsias de ter um filho. Eles querem muito ter um filho. São pessoas justas, são pessoas dedicadas à vida religiosa, são pessoas que
dedicam a sua vida, não é? Dedicaram toda a sua vida a observar os mandamentos do Senhor. Não é? Estavam incluídos dentro do âmbito religioso. Mas a vida foi passando e chegou a um ponto em que já estão numa idade avançada. Ou seja, do ponto de vista biológico, seria anormal, não é, eles terem filhos. Não é? Portanto, mas no íntimo deles, pese embora este sonho que estava no coração deles, digamos assim, nunca se privaram, não é, de servir sempre. Não é? Então é neste contexto de um evento religioso que o Zacarias, sendo sacerdote, portanto foi sorteado para este ritualismo judaico, não é? E em que ele entra dentro do Santos dos Santos. Ok? É aqui que lhe aparece então um anjo. O que é que nós descobrimos com isto tudo? Descobrimos que Zacarias e Isabel se observavam bastante bem os mandamentos do Senhor, isso eram justos. Eles oravam bastante. E isso vai ser confirmado com o texto aqui, quando o anjo começa a falar com ele, onde ele lhe diz que a tua súplica foi ouvida. Então o que é que nós estamos aqui, o que é que nós temos aqui? Nós temos este homem, esta mulher, e neste caso temos que virar aqui a nossa atenção para Zacarias, porque é o Zacarias que vai falar com o anjo, não é? É o sacerdote. Ele encontra o anjo, não é? Assusta-se, fica com temor, e depois o anjo diz-lhe, então, que é do versículo 13 ao versículo 17, do versículo 13 ao versículo 17, é o quê? É o anjo a falar com Zacarias. E diz-lhe ele assim, vou ler integralmente. Disse-lhe, portanto, Zacarias veu, perturbou-se, e depois disse-lhe, porém, um anjo, não temas, porque a tua súplica foi ouvida. E Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho a quem darás o nome de João. E agora vamos ver as repercussões que isso tem. Olhem nele. Diz aqui o versículo, traz alegria e regozijo, mas muitos também se alegrarão pelo nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles, e irá adiante dele no espírito de poder e Elias, para fazer retornar os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Ora, imaginem o que é um homem, toda a vida, a servir a Deus, né? Uma pessoa toda a vida a servir a Deus, sempre a perseverar no trabalho, e de repente, o que é que está a acontecer? As suas preces e talvez o seu maior sonho está a ser atendido. Vocês imaginam a alegria, não é? A alegria. Imaginem no nosso melhor sonho. Imaginem tudo aquilo que a gente mais queria na nossa vida. Imaginem nós termos notícia de que isso se iria concretizar. Quando tudo fizemos para que isso acontecesse. Então nós temos já aqui uma grande lição, que é a lição da perseverança. De perseverar. De confiar. De fidelidade. Porque eles podiam ter desistido todos. Não é? Podiam-se ter revoltado. Agora Deus não me ouve. Deus não me atende. Podiam ter ficado sem esperança. Não podiam, era uma situação lícita. É? Mas não, o que é que eles fizeram? Continuaram a trabalhar.
Então, é neste seguimento que ele dá uma resposta ao anjo depois de ele ter anunciado tudo isso. E é aqui que vamos entrar no nosso versículo. Ele diz assim: disse Zacarias ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois estou velho e a minha mulher é de idade avançada. Como é que eu posso ter certeza que o meu sonho se vai realizar? Porque é esta a pergunta que ele está a fazer. É como se dissesse: a sério? Estou incrédulo. Ou seja, ele está com quê? Ele está com dúvidas. Porque o anjo está a falar do quê? Do futuro. E quem é que me recorda quais são as duas... o tipo de pedido que ele fazia eram dois, não era um. Que tipo de rogativas é que Zacarias fazia? Vocês recordam? Quais eram os pedidos de Zacarias? Eram dois. Fábio? Ora bem, era porque ter um filho, já ter um Exatamente. filho, e era a salvação do seu povo. Exatamente. Porquê? Porque do ponto de vista cultural, obrigado Fábio, do ponto de vista cultural, havia a questão da escravidão do povo de Israel e da libertação do povo com a vinda do Messias. Então reparem como é que Deus atende de uma só virada, mata dois coelhos de uma cajadada só, como se costuma dizer. Envia João, que é o presente de Deus para o sonho de Zacarias, e envia de uma forma simbólica João Batista, que vai ser o precursor daquele que irá salvar a humanidade. Ou seja, libertar o povo da escravidão mental, da escravidão sentimental, porque a libertação é nesse sentido, das algemas, das amarras, que não nos deixam evoluir espiritualmente. Então, isto é um evento muito importante para Zacarias e também muito importante para todos nós. Porque prepara, é o advento do nascimento do Nosso Senhor, não é? Então, eu quero perguntar a todos se fizeram aqui algumas reflexões sobre isto, se viram alguma literatura, se encontraram aqui algumas coisinhas. Muito bem. Márcia Ferreira. Boa noite, Felipe. Boa noite, Boa noite Márcia. a todos. Felipe, o ponto central para mim dessa passagem é a dúvida. Uhum. A dúvida por quê? Porque vamos pegando, assim, eu peguei como Zacarias e Isabel. Aí, no caso, só Zacarias. Então, a gente já estudou lá para trás que eles eram justos, que eles eram exemplos, que eles mantiveram sua fé, foram perseverantes, tudo isso. Apesar disso tudo, ele teve dúvida. É verdade. Ele teve dúvida. Ele queria uma prova. Por quê? Aí, o Felipe, é que eu queria pedir a sua ajuda, porque se ele teve dúvida, imagina nós. Se ele foi um espírito escolhido, preparado para estar em toda essa ambiência, para receber o Mestre Jesus, imagina as dúvidas que euzinha aqui tenho. É nós. Então, como nós... E aí eu tive fazendo uma pesquisa com relação à dúvida, porque é algo que nos assombra. Olha, ele estava dentro de um ritual, ele teve a vida inteira se preparando para isso, e ele estava num momento em que ele estava no ápice da função dele como sacerdote, ali. Ele vê um anjo, o anjo faz uma profecia para ele, descreve para ele como será o filho, João Batista.
E apesar de tudo que ele estava vendo, vivendo ali naquele momento, dentro de um ambiente em que ele devia estar todo concentrado em sua fé, ele teve dúvida. Ele teve dúvida quanto a uma notícia boa. Então, para mim, eu peguei na questão de estarmos encarnados. Quando a gente precisa, a razão se opõe ao sentimento, à fé. E a gente sabe que Emmanuel nos fala das duas asas, do raciocínio, do intelecto e do amor. Ele une as duas, embora elas estejam em lados opostos, vamos dizer assim, mas não de uma forma que elas se contraponham. Então, é essa dúvida que cercou Zacarias é que eu tentei trazer para mim, enquanto como um espírito encarnado aqui. Quantas vezes a gente tem dúvidas e acha, e eu pelo menos sempre fiquei pensando, não, é minha fé que precisa crescer, eu preciso trabalhar, preciso me esforçar para que a minha fé cresça sempre. E aí eu queria que você falasse, eu vi alguma coisa sobre essa fé, essa questão da dúvida. Naquele livro, Espírito Imortal, que fala sobre o Evangelho de Lucas, sob a ótica do Espiritismo, o autor cita, no passado, Abraão, Gideão e Ezequias já haviam pedido um sinal a Deus. Eles também tiveram dúvidas para que acreditassem na sua palavra. E aí ele diz que nada aconteceu a eles, porque a gente vai ver depois que algo acontece a Zacarias. Mas não é isso. Ele coloca que Zacarias tinha o conhecimento que os outros não tinham. Porque ele já era um homem esclarecido, já conhecia as experiências de Abraão, de Gideão e de Ezequias e do próprio Moisés, através dos livros. Por quê? Ele, como sacerdote, ele conhecia todas as escrituras. Então, ele já tinha um conhecimento que os outros, quando tiveram esse contato com a espiritualidade, eles não tinham naquele momento. E aí eles tinham... Eles perguntaram, pediram, questionaram. Nós também temos a bênção, estamos estudando do conhecimento da doutrina espírita. Então, também nos é lícito ter dúvidas, e como nós tratamos, né, essas dúvidas, porque Zacarias teve dúvida. E a gente tem, aí ele coloca, será que lhe faltou fé? Talvez tenha faltado fé, ou não, ou é o véu da matéria que o colocou nessa. E aí eu fui pesquisar alguns textos sobre dúvida na Bíblia do Caminho, e encontrei alguns, mas não nesse ponto. Por exemplo, encontrei aqui... Então, Márcia, vamos fazer o seguinte, vais guardar Vamos por agora... etapas, né? Vamos guardar agora os textos complementares e depois apontas aí e já trazes os textos para complementar a ideia da dúvida, está bem? Ok. Vou aproveitar aqui o raciocínio que fizeste para trazer aqui algumas ideias. Depois já te passo a palavra, Minda.
Nós estamos a falar em dúvida, mas a pergunta é: como posso ter certeza? Né? E o pensamento, nós colocamos a dúvida, mas vamos ter que pensar como é que chegar a essa certeza. Porque é a pergunta que ele faz. Como é que eu posso ter certeza disso? Né? Agora reparem. O que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar do nosso futuro. Nós sabemos o que é que vai acontecer ao nosso futuro? Nós temos dúvidas sobre o nosso futuro? Temos. Então, dúvidas sobre o nosso futuro, nós vamos ter, não é? E certezas relativamente a Deus. E dúvidas em relação a Deus. Então nós estamos a tocar aqui num ponto fulcral, que é a fé. Fé. Fé barra confiança barra certeza. Porque uma fé firme vai ser igual a certeza. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Estão a ver? Então, essas dúvidas existentes neste texto vão dizer que, pese embora Zacarias esteja com todo essa bagagem espiritual, ainda assim é possível nós estarmos no trabalho, é possível nós estarmos no serviço, é possível nós dedicarmos uma vida toda ao serviço e ainda assim duvidarmos. Olhem nós aqui. Nós temos estado a estudar, não é? Temos feito a nossa caminhada. Mas será que confiamos e temos fé em Deus? Como é que é no momento de aperto? Como é que é quando os nossos sonhos, as nossas ambições, aquilo que nós pensamos que é o melhor para nós, não é atendido? Não é? Minda, faz favor. Pois eu procurei sobre Zacarias e o anjo e fui à net, encontrei Correio Espírita. Sim, senhor. Foi enviado escrito por Richard Simonetti. Manetti. Posso ler? É um bocadinho grande. Quão grande? É assim uma paginazinha grandinha. Então vá, lê lá. Quer dizer, tem algumas partes que nós já ouvimos muitas vezes, não é? Mas Podes ler, tem vá, aqui outras avança. partes que é. Está bem. É Então, melhor que leias que não leias. pois. Conta o evangelista Lucas, capítulo 1, que sob o reinado de Herodes, rei da Judeia, há perto de 2000 anos, morava na região serrana, nas proximidades de Jerusalém, o velho Zacarias. Era um dedicado sacerdote, homem piedoso e nobre, pertencente à turma de Abias, uma das 24 que, segundo a tradição judaica, serviam no templo, obedecendo a um sistema de prodígio. Zacarias carregava uma tristeza, não tinha filhos. Durante anos implorava a Deus que lhe concedesse a graça de acolher um rebento querido em seus braços. Com a madureza resistira da ideia, difícil antes, impossível agora. Certamente Isabel, sua esposa, era estéril. Para os judeus, não ter filhos era uma desgraça.
verdadeiro castigo divino. A desonra pesava sobre a mulher que nunca concebera. Podia até ser repudiado pelo marido. Repudiada. Mas ambos suportavam com consciência a situação e cumpriam seus deveres com retidão, sempre submissos ao Senhor. Nos espíritos evoluídos, a confiança em Deus não está subordinada ao atendimento de seus desejos. Confiam porque têm plena consciência de que Deus sabe o que faz. Certa feita, quando chegou a vez de sua turma, Zacarias partiu para Jerusalém. No templo, tirada a sorte, foi escolhido para entrar no santuário. A multidão guardava de lado de fora o soar das trombetas que marcavam o início das orações. Para espanto de Zacarias, sozinho no sagrado recinto, surgiu diante dele uma entidade angelical. Tratava-se de Gabriel, o mais famoso anjo das escrituras bíblicas, chamado pela tradição religiosa de alta categoria. Além de Zacarias, ele esteve com o profeta Daniel e também com Maria. Provavelmente apareceu em outros episódios bíblicos, sem se identificar. Em linguagem espírita, diríamos que Gabriel é um espírito superior, um dos mais importantes propostos de Jesus. Zacarias teve medo, o que revela sua pouca familiaridade com manifestações dessa natureza. Os judeus não estavam acostumados a lidar com os espíritos. Diga-se de passagem, caro leitor, raras pessoas não se assustariam, não sempre temidas as assombrações. São sempre temidas as assombrações. O anjo buscou tranquilizá-lo. Não tenhas medo, Zacarias, porquanto a tua súplica foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará um filho, a quem chamarás João. Ficarás feliz e muitos se rejubilarão com seu renascimento, pois será grande aos olhos do Senhor. Não beberá vinho nem bebida inebriante, será cheio do Espírito Santo, desde o seio materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor deles e irá à frente do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo delicado. Gabriel reporta-se à grandeza moral daquele que nasceria como filho de Zacarias e Isabel. Tratava-se de um espírito experiente que já vivera muitas encarnações na Terra. Impossível negar essa evidência. Equivaleria a admirar que Deus beneficia filhos seus com virtudes que a outros negam, uma flagrante e inaceitável injustiça. Naqueles tempos recuados, homens consagrados ao serviço de Deus se obrigavam a uma existência especial. Dentre os compromissos que assumiam estava a abstenção de álcool, daí a observação do anjo. Sempre que se volta para a religião, o homem é inspirado a preservar a pureza, evitando a taça dos prazeres inebriantes que anestesiam a consciência e afetam os sentidos, simbolizados pelo álcool. As forças do bem pedem instrumentos dóceis, equilibrados e puros para que possam se manifestar em plenitude na terra, derramando bênçãos de esperança e paz para os homens. Zacarias admirou-se. Como pode isso acontecer se eu e minha mulher somos velhos e ela, além do mais, sempre foi estéril? O visitante parece não ter apreciado sua pergunta. Sou Gabriel, sempre presente diante de Deus, e fui enviado para anunciar esta tua boa nova. E porque duvidaste, doravante vais ficar mudo. Não poderás falar até o dia em que teu filho nascer, visto não haveres acreditado em minhas palavras, que a seu turno se cumprirão. O povo aguardava Zacarias, estranhando sua demora. Quando ele saiu sem poder falar, causou Estupefacção. estupefacção. Podes parar, Mina. É? É, obrigado. Ok. Então, vamos aproveitar o teu texto para servir de exemplo para todos. Ok? O que é que está a acontecer? A Minda está a fazer uma leitura, mas é uma leitura que está a contar a história daquilo que nós já tínhamos falado.
Quando isso acontecer, o que é que nós vamos ter que fazer? Minda e demais companheiros. Nós vamos ter que fazer uma leitura prévia desse texto, Minda, Um resumo, não é? e leres a parte que diz respeito ao nosso versículo em estudo. Ok. Estás a entender? Uhum. Porquê? Porque leste muitas coisas e tão bem, isso é uma Já foram. interpretação, mas já foi de estudo feito no nosso passado, Sim. entendes? Pois foi o que eu Agora, achei também. a ideia é tu fazeres essa leitura e enquadrares. Tinhas esse texto para apresentar, não é? Pronto. Em eventos futuros, o que é pedido, Minda? É que tu possas fazer essa leitura, reflitas sobre isso, não é? E o texto que estás a trazer, adequá-lo ao versículo em estudo, à parte de estudo. Portanto, o que é que nós podíamos trazer? Reflexões sobre dúvida, reflexões sobre confiança, reflexões sobre fé, reflexões, estão a entender? Ou seja, enquadrar temas dentro do próprio versículo para que as contribuições que a gente traga acrescentem sempre num bolo. Estão a ver? Portanto, Minda, muito obrigado pela tua. É assim, nós estamos sempre num processo de aprendizagem. Estão a ver? Portanto, isto é para que a gente cada vez possa otimizar melhor o tempo e que a gente possa cada vez mais retirar o fruto, o suco, não é? Da lição. Minda, muito obrigado, está bem? Ah, Alexandra, Olha, eu tive o mesmo raciocínio da Márcia, que tudo isto me levava à dúvida, porque nas referências espíritas do Carlos Torres Pastorino, ele diz que, portanto, eram tão grandes as promessas feitas a Zacarias, que ele pede ao anjo um sinal, uma prova da sua veracidade, ou seja, ele aqui está logo a perguntar se é verdade ou não, está a meter em dúvida. claro. E depois dizia, portanto, em relação aos profetas, como a Márcia estava a dizer, já outros profetas anteriormente tinham agido assim, portanto, Abraão, Gedeão, Moisés, Ezequias, e tal como ocorreu com Zacarias, foram todos atendidos. E depois o anjo, em resposta a Zacarias, dando as suas credenciais, né, diz o nome dele, portanto, ele diz que é o anjo Gabriel, em que Identifica-se. Gabriel quer dizer o homem de Deus, e diz que faz parte dos 7 que assistem diante do trono de Deus. Pronto. Portanto, dar as suas credenciais para ele acreditar, não é? Exato. E depois, em relação à dúvida, eu também cheguei a essa conclusão, portanto, porque dúvida vinha com incerteza, que é o contrário de, portanto, Exato. certeza, né? E tinha aqui depois duas leituras, que era em relação a não duvides e no dia da incerteza. Não sei Muito se bem. depois Já queres vamos, já vamos explorar as ler. leituras, está bem? Ok. Muito bem. Ok. Fábio, por favor. Pronto, eu como a Alexandre e a Márcia também, quando li, foi logo a palavra dúvida. E o que é que eu tentei relacionar com a dúvida? A procura, a pesquisa. Tentei relacionar Exatamente. e era isso que me veio pensar. O que é que o que é que nos faz ter a dúvida? É procurar. E como é que eu vim ter ao Espiritismo? Foi ter, entre aspas, a curiosidade, ter a vontade de procurar mais e ter respostas. E pode vir aqui este simbolismo de Zacarias nos trazer como os outros profetas tiveram respostas e foram atendidos, tal como Zacarias e inclusive o discípulo Tomé. Foram todos atendidos. E nós não estamos a ser atendidos por estas palavras, pelos Claro. ensinamentos E de estamos cheios de Jesus. dúvidas, não é? Exato, nós estamos sempre cheios de dúvidas a todas as horas. E é isso que nos traz aqui, e é isso que nos traz aqui a aprofundar o estudo, é as nossas dúvidas, é o tentar esclarecer e procurar. Aqui, o que é que a gente pode relacionar isso aqui com o Zacarias? É o simbolismo e também ele, tão grande que era, também teve as suas dúvidas.
Quanto mais nós pequeninos, como a Márcia dizia, não devemos ter as nossas dúvidas. Podemos ter as nossas dúvidas, mas sobretudo ter fé e ir à procura das nossas dúvidas, e para que sejamos cada vez melhores. Muito É bem. isso. Então reparem uma coisa, vocês fizeram aqui uma data de reflexões. Como é que nós deixamos de ter dúvidas? Tendo o quê? Conhecimento. Conhecimento. Para termos conhecimento, o que é necessário fazer? Na primeira fase, pesquisar. E, se for o caso, praticar. Então, nós podíamos relacionar isso com a perspectiva que Kardec traz sobre o conceito de fé raciocinada. Fé raciocinada é aquela que pode encarar face a face a ciência em todas as épocas da humanidade. Ou seja, uma fé racional. Não é apenas do saber, mas também é do sentir. Uma fé que procura a razão, a racionalidade, como Kardec trouxe, não é? Mas também uma fé que advém do sentimento. Essas duas asas. Depois, vou aproveitar aqui, porque era uma ideia que eu já tinha, que é aqui, com o Gilson colocou aqui no... Ó Gilson, abra aí o microfone e faça aí a pergunta para participar, se faz favor. Boa noite, pessoal. Estão Boa ouvindo? noite, Gilson. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, né? Então, a discussão girou em torno da dúvida, né? De início eu fiquei pensando, eu falei, caramba, todos nós temos dúvidas em algum momento. E para uma pessoa que era fiel como Zacarias, nos espanta isso, né? Uhum. Mas a gente pensou, o Zacarias ele agiu com a razão, como você veio falar. Ele, vamos contestar, vamos para ver o que o Espírito tem a dizer, para ver se Exato. confirma. Para ver se confirma. É como nas reuniões mediúnicas, né? Quando recebe uma Exatamente. mensagem, né, Felipe? É, Então, não pode acreditar logo de imediato. claro. Perdeu a fé? Não, não perdeu a fé. Vamos ver se não está querendo zombar, né? Claro. Então, foi isso. Aí eu anotei mais algumas coisas aqui. A dúvida é necessária. Jesus não foi tentado? Orai e vigiai. Aí eu acho que chega mais ou menos no nada fechado, né? Pois é, Nada isso é fechado. 70 faces. Então vejam, o Gilson trouxe aqui esta questão porque nós estamos a falar perante uma comunicação mediúnica. Um anjo está no mundo espiritual, está aqui a comunicar-se com o mundo físico. E esse intercâmbio também é preciso conhecimento. Porque se não acontece o trabalho mediúnico com conhecimento, o que é que o doutrinador ou o próprio médium fica sujeito? Fica sujeito a zombarias, a fascinações, a comunicações erradas, à mentira. E agora, se vocês observarem como é que Kardec acabou por certificar que a mensagem era verdadeira. Controle universal do ensino dos espíritos, correto? Certificou. Qual é a palavra que o Fábio trouxe que lhe inspirou? Dúvida. Qual foi a palavra que a Alexandra trouxe que lhe chamou mais? Dúvida. Qual é a palavra que a Márcia trouxe logo no princípio? Dúvida. Sabem o que é que isto quer dizer? Que o grande tema deste versículo é dúvida.
Ou seja, só sei que nada sei. Márcia. Felipe, olha só, Podemos entrar já nos textos, nos né? textos, sim. Mas se quer dizer já alguma Mas coisa, nós outra coisa? temos. Não, é um texto que eu estou aqui, Sim. mas para você ver isso que você falou, como a mesma palavra pairou Exato, no grupo, exato. existe essa sintonia, porque o que você estava falando, eu estava aqui com um texto sobre fé raciocinada. Pronto, estás a ver? E E você, o Gilson apareceu Gilson aqui com a falou. questão do espírito brincalhão e eu já estava a relacionar isso antes com a mediunidade. E você estava falando da fé raciocinada, por isso que eu levantei, eu falei, gente, tá uma convergência de mentes. Ainda bem, Aqui. ainda bem. Estamos mesmo num grupo de estudo. Então, essa passagem, eu não vou ler toda, vou ler só uns trechos, está em Senda para Deus, autores diversos, mas é de Emmanuel. Deixa-me só pôr aqui um parênteses. Vamos lá. Até aqui, reparem numa coisa, até aqui nós temos estado a falar da nossa perspectiva sobre a dúvida. Okay? Agora o texto vai ensinar-nos como nós vamos tirar as nossas dúvidas. Estão a entender? Exatamente. É estes textos agora que nos vão dar o sumo e o alimento para nós compreendermos em nós mesmos como é que nós vamos deixar de ter dúvidas e vamos passar a ter certezas. Ok? Vamos lá então. O título é Fé Raciocinada. E Emmanuel começa assim: a tua fé será raciocinada, mas não fria. Esse aqui ele já entra... Sentimento, né? Já entra arrasando. Guardá-las por luz na inteligência, não para identificar os males que infelicitam a vida, mas também para remediá-los tanto quanto possas. Então, para isso a fé. Aí ele segue, crerás, pulei um pedaço grande, na vida maior, aprimorando a vida menor em que te encontras. Ou seja, a nossa crença e cada vez a gente ter a certeza de uma vida maior nos leva a aprimorar a vida menor em que nos encontramos aqui encarnados, lidando com essas coisas. Aí ele fala, à vista disso, pulei uns parágrafos, a tua confiança na divina providência revelar-se-á consubstanciada no verbo com que esculpes a doutrina do amor e da verdade. Ou seja, é o antídoto para a dúvida que ele está dando aqui, né? A confiança na providência divina revelar-se-á consubstanciada no verbo com que esculpes a doutrina do amor e da verdade, na página iluminativa com que elevas o pensamento alheio, no auxílio providencial aos que sofrem, no perdão das ofensas, no esquecimento dos ultrajes ou no pão que divides com os últimos viajantes nas retaguardas das aflições. Ele disse, tua fé raciocinada constituirá, por fim, a lâmpada que Allan Kardec te colocou nas mãos, para que a chama da caridade nela flameje constantemente. Caminharás com ela e por ela atingirás a compreensão real dos ensinamentos do Cristo, aprendendo a servir com ele, nosso Mestre e Senhor, para que o reino de Deus se levante no coração dos homens, construindo a felicidade dos homens para sempre. Que ele aqui fala como que a fé raciocinada, que ele coloca como a lâmpada que Allan Kardec colocou em nossas mãos, vai nos ajudar na construção dessa felicidade nossa e da humanidade. Esse texto é de Emmanuel. Obrigada, Felipe. Vamos ouvir o texto. Alexandra, tinhas aí preparado?
Olha, também é de Emmanuel e é Não Duvides, Espetáculo. em que diz, em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha, como sombra, entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante dos teus pensamentos nas realizações que empreendes procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar àquele que se desajuda. Depois diz, avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente, eis a forma de caminhar com êxito ao encontro da nossa vitória, e nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo e inclinar-nos para a negação e para a morte. Portanto, também tem a ver tudo com Portanto, agarrar-nos à fé quando temos dúvidas, não é? Uhum. E continuar. E depois diz assim, e depois tem aqui outro, que é no dia da incerteza. No dia da incerteza, temos aqui algumas que todos somos surpreendidos pelo dia nublado da incerteza, em que nos reconhecemos perplexos. Por dentro, ansiedade, por fora, consternação. Não nos sintamos, porém, sozinhos, dispomos da mente do Cristo, o divino mestre da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Muito bem. Na dúvida, na incerteza, agarrar-nos à fé e a Deus e a Jesus. Muito bem. Então, eu vou trazer aqui também outra leitura, que também é espetacular. Nós estamos à procura de elementos nos textos que nos ajudem a ter certeza. No final deste estudo, nós temos que sair com uma resposta para as nossas incertezas. Nós temos que sair daqui com certeza. Olhem este texto, espetacular também. Chama-se O Modelo, está no livro Encontro Marcado, é a lição 60. Diz assim: as horas de inquietações e de incerteza virão sempre. Ponto final. Isto é factual. Não é? As horas de inquietação e de incerteza virão sempre. E depois ele coloca a pergunta: que fazer quando a bruma da indecisão nos envolve às trilhas da existência? Que padrão seguir quando chamamos as deliberações graves e intransferíveis? Ou seja, o que fazer quando nós estamos inseguros, com medo, com incerteza? E depois, mais à frente, ele vai dizer assim, entre outras coisas, mas vou destacar estas três. Se ages sobre qualquer dúvida, relativamente ao proveito das atividades que o mundo te pede, deixa que o excelso amigo te oriente as mãos no serviço e entrarás para logo no rendimento do bem. Se te diriges para lugares determinados, hesitando quanto ao benefício que advirá do que pretendas de fazer, deixa que ele, o Senhor, caminhe com teus pés e colocarás em ti mesmo na direção que mais te convenha à consciência tranquila. Ou seja, colocar-nos na direção que mais me convenha à consciência tranquila. Onde é que está a lei de Deus? Na consciência. A lei de Deus é perfeita ou não? É perfeita. Então, estando consciência limpa, estamos sempre o quê? Estamos sempre com a certeza. Porque o grande sinal da certeza é a nossa consciência. Vamos apontar aí, consciência. E depois é o brilharete final. Ele diz assim: em todas as indecisões e aflições, pensa no Cristo. Olha aqui a resposta.
Em todas as indecisões e aflições, pensa no Cristo. E depois, para terminar, diz assim: reflete no mentor sublime que nos ama e compreende sempre, muito antes que lhe possamos oferecer migalha da nossa compreensão e do nosso amor. E escolhe proceder qual se comportaria ele. Outro ensino. Escolhe proceder. Isto é uma resposta para a gente ter a certeza. Escolhe proceder qual se comportaria ele. Ou seja, perante as nossas dúvidas, o que é que temos que fazer? Como é que Jesus Cristo agiria nesta situação? Ok? Dando de si sem pensar em si. Deixa-te estar com ele, tanto quanto ele está contigo há milénios. E seja qual seja o teu problema, em sentindo, pensando, falindo ou agindo, acertarás. Olhem bem para isto. Deixa-te estar com ele, tanto quanto ele está contigo há milénios. E seja qual seja o teu problema, em sentindo, pensando, falando ou agindo, acertarás. Então, por cada vez que a gente ajustar sentimento, pensamento, fala ou ação a Jesus Cristo, o que é que estamos a fazer? Estamos a cumprir a lei de Deus. E o que é que acontece quando a gente cumpre a lei de Deus? Ficamos de consciência tranquila. Então, em caso de dúvida, procurar Nosso Senhor Jesus Cristo. Mais leituras. Tens aí, Alexandra? Não? Tinha só estas duas. Ok. Muito bem. Então, não havendo mais, Fábio, queres fazer aí um resumo para responder à nossa resposta? O que é que apontaste aí? Quais foram as ideias principais? Eu estou com dúvidas. Então, Tendo principalmente, dúvidas, o que é que a gente é, pode utilizar como ferramentas para a gente ter certezas? então, a ferramenta que vem logo à cabeça é Jesus. Agarrarmos a Jesus e à nossa fé. A nossa fé seja grande. E depois é pensar o que é que, ou pensar, ou ver o que é que Jesus faria nessa situação. Se não conseguirmos visualizar, o que é que gostaríamos que o outro nos fizesse a nós, se fosse esse o caso. Claro. Né? Por isso é que vertical e horizontal, como tu nos falaste, primeiro verticalizar o pensamento a Deus e como é que ele, e Jesus neste caso, como é que ele faria. E depois, como é que gostaríamos que alguém nos fizesse alguma coisa se fosse esse o caso. Agora, Fábio, vamos aproveitar as tuas palavras. E o que é que nós dissemos sobre João Batista há bocado? Que era um símbolo do quê? De verticalidade e horizontalidade. O João Batista era o símbolo do quê? A de Era isso que estás a dizer, mas o João Batista era símbolo do quê? Horizontalidade. Da horizontalidade. Qual é o segundo mandamento? amar aos outros É como a isso? nós mesmos. Pronto. Quem é o filho de Zacarias? É João Batista. Ora, aí está. Olhem que espetáculo isto, pá. Olhem que lindo este estudo. Então o que é que ele está a dizer? Zacarias, o pai biológico, está a dizer, mas como é que eu... Repare, mas como é que eu vou ter certeza? Olha, faz aquilo que o teu filho vai representar para a humanidade. Ama ao próximo como a ti mesmo. E aí se resumem todas as nossas dúvidas.
que deixam de ser dúvidas e passam a ser certezas. Porquê? Porque estamos a utilizar o nosso livre-arbítrio perante uma lei que nos irá dar no futuro o quê? As bênçãos dos céus, porque até aqui nós temos estado afastados da lei e por isso é que temos sofrido tanto. A partir do momento em que eu me transformo, em que eu faço aos outros aquilo que gostaria que me fizessem, o que é que a vida me vai trazer, amigos? Bênçãos. Então nós podemos ter certeza. Sabem qual é a nossa certeza? É que se fizermos tudo segundo a lei de Deus no presente, como é que vai ser o nosso futuro? Vamos ter certeza que vai ser abençoado ou não? Vamos. Sabem porquê? Porque estamos a cumprir a lei de Deus. Isto dissipa-nos tudo. Porque o que é que a gente tem que pensar? Já passa a palavra, Maria José. Se a vida não está em conformidade com aquilo que eu pretendo, o que é que eu tenho que fazer? Se eu tenho certeza que se cumprir tudo aquilo que estiver ao meu alcance, o futuro é risonho, então significa que para que eu no presente tenha algumas aflições, eu vou ter que mudar o meu comportamento. E a minha forma de sentir, e a minha forma de agir, e a minha forma de estar na vida. Então, mas como é que eu tenho certezas? Olha para Jesus. Ele é o estrito cumprimento da lei de Deus. Ele é a forma como nós podemos cumprir a lei de Deus. Maria José, faz favor. Olha lá, eu vou falar, estávamos a falar das dúvidas. Eu vou falar com o Fábio. Então, mesmo tu estás a ouvir bem? Agora melhor. Chega-me um bocadinho mais para perto da boca, se faz favor. Eu estou com o Fábio, eu estou muito curiosa e acho que o facto de nós irmos à procura de respostas para as nossas dúvidas fez-nos chegar até aqui. E chegarmos aqui e o acreditar e termos fé em Cristo, que eu sempre tive, mesmo nos momentos mais difíceis e nas noites menos dormidas, eu sempre estava a orar, mesmo antes de ser espírita, eu sempre orava a Deus, a Cristo. Eu agarrava-me ao crucifixo. Isso quer dizer o quê? A nossa fé dá-nos a fortaleza para encontrarmos essas respostas. E agora, estamos aqui um grupo de estudo, ouvindo cada um de vocês, nós vamos ao encontro daquilo que nós procuramos, Fábio. Estamos no caminho certo e, no final disto tudo, nós não temos dúvidas, nós temos certeza do que estamos aqui a fazer. O caminho era este. E nós encontramos o caminho porquê? Porque fomos curiosos. Não nos contentamos com aquelas pequenas respostas e aqueles pequenos pontos de interrogação que nós tínhamos na nossa cabeça, que é a consciência. E a consciência de fazermos o bem e fazermos a nossa modificação interior como o Filipe está a fazer, essa é muito importante. Por isso, eu quero agradecer também por estar neste estudo. No final disto tudo, eu acho que não vou ficar com certeza, não vou ficar com dúvidas, eu tenho a certeza. Muito bem, obrigado, Maria José. Obrigada a todas essas irmãs. Tenham cuidado de ir pesquisar, têm tempo, que faz com que nós fiquemos com essas certezas e com o esclarecimento dentro da nossa consciência. Ok, experimenta lá tirar os fones. Eu estou no computador, não, nada. Não estás a ouvir bem. Eu estou no computador. Sim, às vezes estava assim aos soluços. É, porque o computador faz isso, por isso é que eu às vezes estou no telefone, por isso é que eu não vou Obrigado, Maria José. Beijinho grande. Muito bem, então encerramos aqui a dúvida, não é? Já temos a resposta. E a gente pode mesmo escrever para quando a gente estiver com dúvidas, não é? Estou com dúvidas, o que é que eu hei de fazer? Não é? Obtivemos aqui
uma grande riqueza de respostas. E vamos aproveitar para trazer para a nossa vida, não é? Porque dúvidas, como é que o Emmanuel diz? Espera aí. As horas de inquietação e de incerteza virão sempre, diz ele. Portanto, estar encarnado aqui, estamos desgraçados com isto. Então, vamos dar seguimento ao versículo. Como posso ter certeza disso? Pois estou velho e a minha mulher é de idade avançada. Vejam a argumentação dele. Ele baseia-se numa argumentação terrena. Para responder a uma resposta espiritual. Já viram? É assim, o anjo dá uma comunicação espiritual e ele responde, a argumentação dele é de um ponto de vista de um psiquismo terreno. Que não contempla o quê? Que não contempla a questão espiritual. Porque se nós formos ver velhice do ponto de vista terreno, o que é que nós vamos encontrar? Vamos refletir. Uma pessoa que é velha, e aqui eu não gosto muito do termo velho porque traz acima um peso, né? Também chamar idoso também não. Experiente, né? Até a própria conotação de velho, não é? Parece que é uma pessoa que já é inútil, não é? Que já não serve, que já não... O que é que ele está a dizer? Querido anjo, é assim, eu agradeço muito a tua conversa, mas eu sou um velho. Eu não presto. Eu já não tenho idade para merecer um filho. Eu já não tenho em mim características de ser merecedor daquilo que tu me estás a atribuir. Que é um símbolo daquelas pessoas que, por exemplo, então, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso ajudar ninguém. Eu não tenho tempo para estudar, eu não posso ajudar ninguém. Eu não sei tantas coisas, eu não posso ajudar ninguém. Eu não tenho tanta inteligência, eu não posso ajudar ninguém. Estou velho e cansado. E depois vamos à lei do trabalho e diz assim: todo o trabalho é útil. Todo o trabalho é útil. Depois vimos a parábola dos talentos e diz assim: houve um senhor que deu um talento a um, 3 talentos a outro, 5 talentos a outro. Um enterrou na terra, os outros 2 multiplicaram. Depois vimos os discípulos a querer partir o pão. E o Cristo diz: quantos pães tendes? Ou seja, que recursos é que tu tens? Então, multiplica os recursos que tu tens. E isto é um psiquismo de uma pessoa que não contempla o ponto de vista espiritual. Agora, vamos ver velhice segundo o ponto de vista espiritual. Já ouviram falar sobre o conceito de almas antigas? Então, uma alma que já reencarnou milhões de vezes, o que é que ela vai adquirir? Experiência, maturidade espiritual, conhecimento, avanço espiritual. É que ele é velho segundo o corpo,
mas é altamente desenvolvido do ponto de vista espiritual e por isso se faz merecedor do milagre que está a acontecer. Porque, reparem numa coisa, o que é que está a acontecer? Nós temos que relacionar isto sobre o grande planeamento que houve para a humanidade. Porque o próprio Jesus Cristo confiou em Zacarias e em Isabel serem pais biológicos do João Batista, que do ponto de vista macro tem a missão de preparar a libertação de todo o povo. E porquê é que isso acontece? Por causa das características espirituais de Zacarias. Porque se fosse um espírito imperfeito, ele já há pargas de tempo tinha largado Elizabeth. Porque ela até era estéril, ela até era mulher. Estão a ver a ideia? Milena. É uma pergunta que você falou dessa questão da velhice, né, da questão do espírito estar mais velho, assim, quanto mais velho, mais apto a você a ter maiores responsabilidades, porque você já viveu mais, então você já adquiriu mais experiência. Embora aqui, mesmo ele tendo essa característica, ele tem essa dúvida antes disto aparecer. Então, também mostra que mesmo nos espíritos mais velhos, existe essa questão da dúvida, mas não, ele não deixou de ser merecedor da situação, de mais uma tarefa. Claro. Posso levar por esse raciocínio? Exatamente, até porque a contribuição da Márcia, que ela disse há pouco, do processo, reencarnatório, nós estamos sujeitos ao esquecimento do nosso próprio passado. Não é? O facto de estarmos encarnados, Zacarias está encarnado, não é? Ele não tem percepção da sua dimensão espiritual e daquilo que estava a acontecer, ou seja, todos nós temos a nossa missão, mas nós não nos recordamos. Podemos ter uma breve intuição disso, mas não está claro aquilo que vai ser o nosso futuro. Mas, de certa forma, aqui também ele agiu com resignação ao esperar e aguardar essa chegada de João e todo o seu sacerdócio. Então, por mais que ele não lembre, isso parece que fica nato dele. Por isso né? é que o texto diz que ele era justo perante Deus. Que observa os mandamentos. É por causa dessas características espirituais que vão ser confirmadas por causa da forma como ele reage a esta situação toda. Porque se ele reagisse de forma diferente, se fosse imprudente, João Batista provavelmente não viria. Não tinha condições psíquicas, espirituais, né, para nascer no ventre desta mãe. E acredito que Gabriel também nem perderia o seu tempo em dar uma comunicação, visto que ele não teria preparo para isso. Então, existe toda essa questão de ele estar preparado, embora ainda ele tenha essa questão da dúvida pelo fato de ele estar encarnado. E aí ele tem essa dúvida. Olha o que é que está a acontecer. Nós estamos num planeamento, imaginando a fazer uma obra. E há sempre colaboradores que executam a obra e há engenheiros ou arquitetos que supervisionam a obra. Não é? Ora, se o Cristo está para chegar, quem está a supervisionar esta obra é o anjo Gabriel. Que está a manter, se alguma coisa se desviar do caminho, ele mantém o quê? As indicações necessárias para que a coisa aconteça. Portanto, no plano espiritual, nós também temos aqui um suporte, porque eles sabem que há riscos da falência humana enquanto está encarnado de falir e de sucumbir. Por isso é que há todo este apoio espiritual para que tudo aconteça. Por isso é que os anjos são anunciados aos pastores, por isso é que, portanto, há toda uma ambiência espiritual
para que tudo corra bem, para que aquilo que estava previamente planeado ocorra. E isto é espetacular, nós percebemos estas coisas todas. Ora bem, Márcia. Felipe, olha só, esse estudo de hoje, a lição, todos são, mas esse versículo de hoje foi bem especial, primeiro, pela convergência dos pensamentos do grupo. E segundo, por quê? Porque quando vem a dúvida, assim, de um modo geral, é quando nós somos contrariados na nossa vontade. Exato. E aí nós questionamos mais, que é um exercício que cada um faz, eu tenho certeza que cada um do grupo faz esse exercício de aceitar as contrariedades, de entender que são recursos e tudo. É um exercício que a gente faz. Mas no caso de Zacarias, essa lição é bem especial, porque ele não estava sendo contrariado em nada. Ele estava recebendo notícias maravilhosas, uma notícia maravilhosa. Ele não estava em momento algum sendo contrariado. Ele estava vivendo um momento especial na sua função de sacerdote. Chegou num momento em que ele estava executando a tarefa mais especial dentro do templo, num lugar mais reservado, num lugar mais santo, quase dentro do templo, sozinho, tem uma visão e recebe uma boa notícia. E mesmo assim, essa lição é especial por isso, porque nós precisamos aprender, né, a trabalhar as dúvidas até quando as notícias são boas. Exato. Quando vem, porque normalmente isso acontece quando o quê? Quando a gente é contrariado, está passando uma situação, um apertinho aqui, a paciência está curtinha, tem uma dificuldade ali. Então, isso às vezes nos incomoda e nos traz a dúvida. Outra coisa é que, se nós olharmos lá na Bíblia do Caminho, quando nós clicamos na palavra dúvida, olha os temas correlatos que foram todos, de uma forma geral, todos foram abordados aqui por um ou por outro do grupo. Temas correlatos: decisão, medo, né? Regra áurea, já foi citada aqui, transitoriedade. Então, os temas, coisas que a gente não observa no texto, são aí eu tive os tais sinónimos que nós falávamos das pesquisas, né? Portanto, andar em torno. Exatamente, eu fui visitando alguns deles e são os temas que aparecem aqui, que nós trouxemos aqui. Então, a sintonia do grupo hoje está 1000. E essa lição, assim, para todos, todas elas nos tocam o coração, nos trazem esse aconchego, nos trazem essa certeza do nosso caminhar, que a gente está no rumo certo, como lá no prefácio, no prólogo de Lucas, que nós temos esse caminho a fazer, mas hoje, em especial, o grupo foi abençoado. Tá? Estou muito feliz com isso. E porque vamos aproveitar as tuas palavras e vamos refletir todos. O que é que a gente faz no final do ano, amigos? Nos conectamos mais com essa atmosfera do Cristo. O que é que nós fazemos no final? Não é? Nós planeamos coisas, nós definimos projetos, nós queremos fazer reforma íntima, nós queremos emagrecer, nós queremos ganhar mais dinheiro, nós queremos ter mais fé, nós queremos ter mais tudo. E temos tanta dúvida se vamos conseguir. Então o que a espiritualidade nos está a dizer a todos nós é o quê? Para o ano de 2023, todas as tuas dúvidas
serão certezas na medida em que viveres segundo Nosso Senhor Jesus Cristo. Felipe, vou te interromper aqui, Obrigado. porque eu anotei algo que você disse ao final do estudo da semana passada, que você disse assim, crescer junto com o estudo do Evangelho. Então, hoje, nós podemos viver esse crescimento junto com o estudo desse versículo. Né? Porque a gente como que viu como que é possível isso. Apesar das nossas dúvidas, apesar de estarmos aqui encarnados, apesar do filtro da matéria, nós podemos e vamos chegar lá. Nós vamos crescendo e encontrando as respostas, os remédios, os caminhos a seguir que vão nos dando esse direcionamento para o nosso crescimento espiritual. Está aqui, cada vez mais a certeza de que tudo isso está na compreensão mais profunda e espiritual da mensagem da Boa Nova. Obrigado. Alexandra, já te passo a palavra. Porque reparem numa coisa. Quando Zacarias diz, mas é que eu sou de idade avançada, não é? Espera aí. É que eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada. A gente pode dizer, mas eu não tenho tempo disponível para fazer aquilo que eu quero. Mas eu não tenho dinheiro para construir os meus projetos. Ou eu não tenho competências para perceber mais a minha fé. Ou seja, colocamos logo à partida uma argumentação limitadora. Em vez de colocarmos o quê? Uma ação de esperança, né? Uma ação de otimismo, uma ação concretizadora para a realização dos nossos sonhos. Alexandra? Olha, isto é uma benção, porque eu no último estudo estava com a cabeça a mil e uma ansiedade extrema, e este estudo hoje veio Claro. tirar as dúvidas. Pronto, é ouro sobre azul. Mas eu vinha falar sobre a velhice, Muito bem, vamos lá. em que Emmanuel diz, a velhice não alcança o espírito, quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Exato. Por isso, velhinhos somos só por fora. Agora, Lá, viver segundo a nossa imortalidade, ou seja, viver como espírito imortal, ou seja, viver com respostas e atitudes com o pensamento da nossa espiritualidade. É? Milena? vinha só ler mais um, espera aí. Ok, desculpa. Não tinha É um muito pequenino, é do Chico Xavier, Não faz mal. em que ele diz que devemos nos preparar para a velhice, não é? Para o período de esgotamento das energias físicas, que por vezes significa também limitações no campo da vida intelectual. Precisamos adquirir, então, sabedoria que nos substitua a impossibilidade mais tarde de grandes voos na conquista de mais amplos conhecimentos. O homem que sabe envelhecer é uma luz para a comunidade. Chico Muito Xavier. bem. Obrigado. Muito obrigado. Milena? Essa questão da idade, uma idade avançada, também eu acho que mostra uma pessoa velha, uma fragilidade perante a situação, né? Quando ele é revelado para ele como se fosse
frágil, como a mulher, a idade, ele velha, a idade avançada, uma fragilidade. Aí o anjo responde a ele assim, ó, eu sou Gabriel. Se você for ver a palavra Gabriel, é homem forte. Eu sou. Eu sou, né? Então, assim, eu acho que aqui eu vejo uma questão de, tipo, seja forte, né? O que perante, o que permanece diante de Deus. Tipo, seja forte, tenha fé, permaneça diante de Deus, né? Aí ele fala que ele foi enviado para falar de anunciar-se todas essas coisas, para mostrar para ele que ele não precisaria de ser frágil, que ele necessitaria de assumir essa postura de um homem antigo, né, tipo de um espírito mais evoluído, né, e que ele teria capacidade. E aí, só que aí depois ele fala, eis que ficarás mudo, que mesmo você, eu acho que mesmo ele com toda essa situação, até coloquei no chat que tipo assim, quando pede para alguém, quando a gente fica quieto, a gente silencia para nós, a gente consegue acessar nós mesmos. E acessamos a nós, pensando, depois que você falou essa questão do psiquismo, do evangelho dentro de nós, a gente consegue acessar a nossa fortaleza, a nossa fé, como se acessássemos a Deus dentro de nós, a nossa fortaleza e a nossa fé, para que a missão seja cumprida, para que João chegasse. Então, é como se ele também, através dessa dúvida, Gabriel falasse, não, seja forte, se prepare, você consegue, né? Mas você tem que ficar calado e ouvir a si mesmo e seguir o que está dentro de você. Não sei se esse raciocínio procede, mas eu pensei nisso, isso está na minha cabeça. Claro, obrigada. E, entretanto, vem-me também aqui um conceito da fragilidade ou da vulnerabilidade. Eu vou-vos dar 2 exemplos. Quando se é velhinho, há uma vulnerabilidade, não é? Muitas vezes acaba por haver uma dependência, há uma fragilidade inerente à idade avançada. Mas quando nós mostramos uma vulnerabilidade a Deus, nós criamos condições para que a gente possa ser ajudados. Eu vou-vos dar um exemplo concreto de André Luiz, quando estava no umbral, quando estava num processo de resistência espiritual à mudança, só quando ele cede ao orgulho, só quando ele cede e quando se mostra vulnerável à espiritualidade é que ele cria condições para ser atendido por Clarencio. Então, esta velhice pode ser uma viagem espiritual à nossa própria vulnerabilidade. Para quê? É um processo de humildade do espírito para que ele se vincule com a espiritualidade superior e possa criar condições para os nossos resgates, para as nossas dores, para sermos atendidos nas rogativas. Porque reparem o que é que está a acontecer. Não nos podemos esquecer que o anjo está a responder a uma súplica que Zacarias fez. Uma prece. Então, fiquemos também com esta ideia da velhice do ponto de vista da vulnerabilidade, ou seja, desta questão mais espiritual também. E, entretanto, deixa-me ver aqui o versículo, o que é que ele diz aqui mais? Pois estou velha e a minha mulher é de idade avançada. Portanto, aqui a velhice e a idade, portanto, acabam por ser aqui dois conceitos semelhantes. A idade avançada e velho, portanto, são sinónimos, né? Ou seja, estão os dois no mesmo barco, estão os dois no mesmo psiquismo, estão os dois na mesma vida, estão os dois na mesma família, estão os dois a passar pela mesma experiência espiritual. Diz lá, Milena. Não, é só concordando, é isso aí mesmo, que eu também pensei, porque assim, não é só dele que ele fala dela também, né? Desse casal nessa mesma situação. E isso que você colocou aí,
olhando para trás, o Zacarias, até quando o colega colocou a questão de ser o espírito zombeteiro ou não, mas ele estava dentro do templo, ele estava orando, ele estava suplicando, ele estava pedindo numa oração, num ambiente todo trabalhado para isso, no momento. E aí o anjo vem e fala com ele, mesmo assim, ele mostra essa dúvida, né? Aí ele mostra essa fragilidade, essa vulnerabilidade. Aí, assim, o anjo, é como se o anjo entendesse e falasse, não, coloque-se. Quando você falou, né, voltando àquilo que eu falei, que você falou dessa questão do se coloque-se no seu lugar, seja forte, né? Então, não é isso, é só concordando os dois juntos, realmente. Muito bem. Isto é espetacular, realmente. Porque se nós formos comparar o sítio, o local onde ele está, é o que é o Santo dos Santos, é um lugar sagrado. É um lugar onde ninguém é intocável, na verdade. Né? E é um movimento íntimo espiritual dele, né? que faz com que ele tenha acesso a estas revelações, a estas revelações divinas. Não é? Portanto, é muito, muito interessante. Muito bem. Então, vamos partir para as nossas conclusões. Quais são então, podemos falar um bocadinho, pessoalizar um bocadinho isto, né? Quais são as dúvidas e as certezas que a gente leva daqui hoje? Quem é que, se alguém fez algumas rogativas para 2023, se temos algumas dúvidas, quais são as grandes lições que a gente pode levar daqui hoje? Eu posso falar, ouve-me bem. Muito bem. Olha, eu acho que a palavra amor aqui fica muito bem neste grupo. Homogéneo também. Porque nós estamos aqui com pessoas a alemar e já nos sentimos como família. Eu sinto isso. E eu estou a tirar muito proveito deste estudo, apesar de não falar tanto como qualquer um outro irmão como tu, mas o que conta é o que nós interiorizamos para depois, no dia a dia, pormos em prática. E esta família é uma família sagrada que nós já aqui temos. Toda esta família e toda a outra que se encontra no dia a dia no Evangelho. Eu sinto um carinho, um afeto muito especial por vocês. A idade, eu não me considero velha porque eu tenho um espírito por dentro muito, muito para além de imaginário, vocês não imaginam como eu sou. E compreendo-vos e quero aprender cada dia mais e que o ano que vem traga muito mais ensinamentos, porque isto dá-nos fortaleza para enfrentar as dificuldades da vida, os obstáculos que se apresentam a cada momento, todos nós temos, e que vivamos sempre em amor e em harmonia, porque é isso que estamos aqui a trabalhar, é o amor para mim. Muito bem, obrigado Maria José. Obrigado. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Dúvidas, certezas, conclusões? Helena? Olha, eu deste estudo fiquei muito satisfeita de compreender que posso abolir as minhas dúvidas mudando o meu comportamento, cumprindo a lei de Deus, olhando para Jesus, para aquilo que Ele nos ensinou. As dúvidas serão muito mais fáceis de abolir nas nossas vidas, se seguirmos realmente aquilo que Ele nos ensinou. Obrigado, Helena. Beijinho para si. Fernandinha. Era isso mesmo que eu ia dizer, faço as minhas palavras, as da Helena. É assim, se perseverarmos
no trabalho, no estudo, perante as nossas dúvidas, que nunca se esqueçamos do nosso modelo e guia, nosso Mestre Jesus, como é que ele faria no caso de dúvida? Qual seria a reação dele? Qual seria, pronto, perante uma situação, como é que ele agia? Pronto. E com a nossa fé cada vez mais fortalecida, porque para mim a base fundamental disto tudo, perante muitas dúvidas, que temos todos muitas dúvidas, e eu também as tenho e bastantes, mas a minha base é sempre a fé, a confiança em Deus, a confiança em Jesus. Quando eu estremeço alguma coisa na minha vida, é essa fé que eu me agarro. E essa fé me move, faz-me mover. Pronto, é isto. Para mim Obrigado, Fernanda. É Obrigado isso também. mesmo. Alexandra? Eu tenho a certeza que o caminho é por aqui. Porque é assim, eu quando conheci a doutrina, antes de conhecer a doutrina procurei muito. Quando conheci a doutrina, o caminho era por ali. Mas eu sempre me interessei mais pela área pela reforma íntima, era o que eu procurava sempre. Não eram os fenómenos, não era nada do que se passava no centro que me preenchia completamente, mas sempre esta parte da busca da reforma íntima, porque acho que sempre passou por aí, porque se nós não nos melhorarmos também não conseguimos ajudar os outros e por aí. E o caminho é por aqui e cada vez tenho menos dúvidas que é isto e é por Jesus. E é conhecê-lo, aprender com ele e melhorar cada vez mais para ajudar os outros. E é por aqui o caminho. E não há tempo a perder. Pois não. Cada vez mais eu às vezes tenho dias que nem acendo a televisão, coisa que eu antes não era, pronto, era aquela coisa. Claro. Mas é por aqui, o caminho é por aqui, não tenho dúvidas. Neste momento não tenho dúvidas, tenho a certeza. É isso. Isto é engraçadíssimo de observar. Porque ela no princípio do estudo tinha muitas dúvidas. E no final tem muitas certezas. Alexandra, assim é que é. Mas isto não é o final. Claro, não, sim, no final do estudo de hoje. Isto é o princípio dos princípios. Exato. O princípio do resto das nossas vidas. O resto das nossas vidas, exato. Diz o Sérgio Godinho. Ora, Fábio. Bom, também tenho contas muito ao que a Alexandra disse, também nunca me fascinou assim, vamos dizer, fascinar estes fenómenos mediúnicos. Para dizer sincero, até, pronto, prefiro nem os ver, nem os sentir. Mas pronto, sabemos que faz parte e se acontecer, esperemos que tenhamos coragem. Mas a grande lição de hoje é eu, no dia da manhã, em que ouvir a palavra duvidar, ver a certeza que eu vou encaminhar o meu pensamento ao alto e vou pôr nas mãos dele o meu caminho e ter a fé que ele vai escolher melhor para mim. O que for melhor para a minha evolução, para o meu caminho. E entretanto também andava aqui a esfoliar aqui o meu livro novo, Luz Imperecível. É lá, elecas! Eu por acaso gostei aqui de uma chavinha que hoje veio a salvação a esta casa e li e encheu-me o coração e decidi, acho que foi no momento oportuno, pelo menos para mim, pelo menos a salvação a esta casa vem todos os dias, mas acho que aqui e hoje vem principalmente vem hoje destacado e no momento certo, digamos assim. E acho que posso ler aqui este claro. no stand. O Sr. Honório tem os portões escancarados.
É na casa mental, ainda sem o cultivo dos padrões da imortalidade que periodicamente recebemos através das circunstâncias da visita do Cristo, empenhado na distribuição de recursos de sensibilização ao despertamento, aliás, rumo a posições mais elevadas. A todo momento, Jesus continua entrando na cidadela dos corações. É o entrar expresso em estados peculiares da alma, a carregar novas visões, novos planos no encadeamento da evolução, até que um dia se instaure, em regime de continuidade, a vida plena em fundamentos crísticos. É um momento glorioso marcado pela adesão definitiva às vibrações do amor, em suas doces expressões de alegria e de bem-estar espiritual. A salvação estará presente em seu carácter dinâmico nos vários departamentos constitutivos da casa interior, elaborando caracteres renovados para um futuro promissor. E que assim seja. Que Esperemos assim que seja. seja Obrigado, assim. Fábio. Um Obrigado. abraço para ti. Milena, Eu vou fazer eu fiz uma frase com resumo, acho que desde o início, para tentar ligar uma coisa com a outra. A gente falou no início da conversão, né? Converter-se em profetas para a vinda do Cristo. Abrir o caminho, sendo prudente ao pensar, agir e sentir, baseados na fé raciocinada e sentida, buscando em nós. E, na dúvida, siga o exemplo de Jesus. muito bem. Espetáculo. Nós estamos cada vez mais a ficar ótimos, né? Enquanto grupo, mas também enquanto pessoas. E assim vamos crescendo com o mestre no coração, né? Então, olhem, eu quero desejar a todos um bom ano. Quero muito que nós nos possamos sentir bem, nós nos possamos sentir cada vez mais felizes, e nós temos que agradecer muito a Jesus, o nosso NEP, a nossa Casa com o Evangelho, porque este trabalho transforma as nossas vidas para melhor. Então, subtilmente, vou repeti-lo, a espiritualidade diz-nos para termos certezas e para confiarmos sempre em Deus. Para que nos dias de maior sombra, maior testemunho, maior incerteza, a gente olhe para o Mestre, uma vez que nós estamos a procurar uma relação mais íntima com Ele. É? Há muitas pessoas que estão em outros sítios quaisquer. E nós estamos aqui com as nossas dificuldades, com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, a procurar saber sobre Ele. E, na verdade, saber sobre Jesus é saber sobre nós próprios. Então, a gente tem que fazer um esforço, né? E que o ano 2023 traga-nos alegrias de serviço, alegrias de a gente se doar, alegrias de a gente se melhorar, porque isso vai ser o verdadeiro significado da nossa vida. Quando a gente chegar ao mundo espiritual, é isso que vai ser a nossa riqueza. É isso que vai ser a nossa grande riqueza. Foi os estudos que fizemos, foi as bênçãos que tivemos, foi aquilo que fomos distribuindo e fomos as pessoas em que nos tornamos. E a gente vamos ter que nos tornar parecidos o máximo com Jesus Cristo. E nós somos muito abençoados por termos esta oportunidade. Porque nós cada vez mais vamos tendo a certeza de que estamos no caminho correto. Desafios, quem não os tem. E este é um caminho que tem que ser feito.
Eu tenho que o fazer de certeza absoluta. Porque eu tenho comigo também um grande compromisso, que é diretamente proporcional à minha dívida. Porque é que eu quero muito trazer as pessoas para perto de Jesus, à luz da doutrina espírita? Porque afastei muita gente. E agora é a hora do resgate. Agora é a hora do serviço. Agora é a hora da reparação. Mas pelo amor. E graças a Deus aqui estamos. Portanto, que a gente olhe para nós próprios, que a gente estude, que a gente se comprometa, porque todo aquele que se compromete com o nosso Senhor, Ele responderá. Todos os dias da nossa vida. Então, vamos agradecer com uma prece. Amado Mestre, aqui nos encontras os girassóis que nos enviastes para que, sendo sementes de amor, possam renovar e se possam entregar ao serviço no bem. Em nome do nosso grupo, Mestre, em nome de todos aqueles que aqui estão, queridos amigos, recebam de nós a nossa profunda gratidão. Nós já não temos dúvidas, nós temos certezas que vocês sempre estão e estarão connosco, hoje, agora e para todo o sempre. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe. E assim seja. Felipe.